Ele já chegou, mas as pessoas não percebem. Nesse vídeo, discutiremos em detalhes as seguintes teorias relacionadas ao Anticristo. Teoria 1. A teoria do bilionário rico destaca que o Anticristo pode ser um indivíduo rico e influente, com o poder de manipular sistemas globais, governos e economias. Teoria 2. A teoria da decepção alienígena sugere que o Anticristo possa se apresentar como um ser extraterrestre, baseando-se tanto na Bíblia quanto em relatos históricos de diversas culturas. Essa teoria enfatiza os poderes enganosos e habilidades sobrenaturais do Anticristo. A Bíblia já alertou sobre falsos prodígios poderosos nos tempos finais. Teoria 3. A teoria do líder político postula que o Anticristo surgirá como uma figura política magnética, com a capacidade de unir nações sob um único governo. No entanto, antes de prosseguirmos, é importante entender que, embora o homem do pecado em si ainda não tenha assumido o centro da civilização e o próprio Anticristo não tenha sido revelado, seu espírito, atratividade maligna e perversidade estão vivos e ativos no mundo em que vivemos. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é acreditar que o reinado do Anticristo começará somente quando ele surgir no palco mundial. E isso não está correto. A Bíblia nos ensina claramente que seu espírito já está em ação. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Seu espírito já está em ação. Hoje, você precisa saber em que época está vivendo. O nível de pecado e imoralidade nessa geração é como nenhum outro. O pecado está acessível como nunca antes. Você conhece os pecados de Sodoma e Gomorra. Conhece a grande maldade da geração de Noé. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente na geração de Noé. Você conhece a maldade de Babilônia, cheia de idolatria, orgulho e arrogância, cheia de autoexaltação, devassidão e excessos. Agora, ouça-me, ouça isso, na geração em que você vive e a geração em que vivemos coletaram todos os pecados que eram predominantes em todas essas cidades e os uniram para criar nossa sociedade atual. O tempo de Sodoma e Gomorra, o tempo de Noé e o tempo de Babilônia e todos os seus pecados estão nessa geração. Você pode pegar cada um desses períodos de tempo na Bíblia, examinar todos os pecados daqueles tempos e depois fazer uma comparação com a nossa geração. Verá semelhanças assustadoras. A verdade inegável é que nossa sociedade contemporânea se tornou um recipiente que mistura os piores e mais notórios tempos da Bíblia em nossa geração. Quando se considera as depravações de Sodoma e Gomorra, a maldade implacável da era de Noé ou o hedonismo desenfreado de Babilônia, pode-se ser tentado a acreditar que esses tempos foram isolados em sua maldade. No entanto, a dura realidade é que esses pecados, uma vez limitados a culturas e períodos específicos, agora permeiam nossa vida diária, entrelaçados em uma sociedade de decadência moral. O pecado nunca foi tão acessível como agora. O pecado não teve início nesta geração, mas o pecado nesta geração é completamente diferente das anteriores. Você literalmente pode encomendar o pecado para chegar à sua porta. Meus pais e eu crescemos em uma época em que você precisava sair de casa para pecar, mas agora o inimaginável pode ser entregue à sua porta. O avanço da tecnologia e a era digital tornaram o pecado não apenas acessível, mas também conveniente. Enquanto gerações anteriores poderiam ser protegidas de certas tentações por uma distância geográfica ou normas sociais, a sociedade de hoje enfrenta tentações a apenas um clique ou toque de distância.
A metáfora de encomendar o pecado para sua porta é mais do que ilustrativa, é uma dura realidade. Seja se entregando a conteúdo explícito, participando de bullying virtual ou sucumbindo a golpes e falsidades online, as pessoas agora podem se envolver em comportamentos pecaminosos sem sequer sair de casa. Essa facilidade sem precedentes traz desafios espirituais intensificados, enfatizando a necessidade de os crentes serem ainda mais vigilantes, guardando seus corações e mentes em um mundo onde o pecado está literalmente ao alcance de seus dedos. De fato, essa convergência alarmante de transgressões históricas pinta um quadro sombrio do estado de nosso mundo hoje. Isso não é mera coincidência ou evolução orgânica da cultura humana, mas sim uma orquestração deliberada pelo próprio espírito do Anticristo, que tem tramado a queda da humanidade desde o princípio. Embora o Anticristo como figura definitiva ainda não tenha se revelado, seu espírito inegavelmente permeia o mundo que habitamos. Este espírito não apenas influencia as ações individuais, mas molda culturas inteiras, levando a sociedade a abraçar e normalizar o pecado. A crescente moralidade, o embaçamento das fronteiras morais e a rejeição flagrante de valores divinos não são apenas tendências sociais, mas sintomas de um mundo sob a influência do espírito do Anticristo. Este espírito busca não apenas afastar indivíduos de Deus, mas criar um ambiente onde o mal seja celebrado e a retidão seja desprezada. Embora ainda não enfrentemos pessoalmente o Anticristo, confrontamos seu espírito diariamente. Como crentes, somos chamados a reconhecê-lo, permanecer firmes na fé e brilhar como faróis da luz de Deus em um mundo cada vez mais sombrio. Agora, vamos entrar em mais detalhes sobre as teorias que mencionamos brevemente no último ensinamento. Teoria número 4. A teoria do líder religioso postula que o Anticristo surgirá como um líder religioso formidável, buscando unificar ideologias religiosas globais em uma religião mundial, facilitada por milagres e sinais enganosos. Esta perspectiva encontra respaldo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que fala sobre o homem da iniquidade. Quem se opõe se exalta acima de tudo o que é chamado Deus, o mundo não apenas o respeitará como líder, mas o adorará, o vendo como um Deus. Agora, dentro desta teoria, quero examinar 4 áreas. As origens da liderança religiosa sob essa teoria. A ascensão do Anticristo à proeminência não será como um líder político ou militar tradicional, mas como uma figura de profunda autoridade espiritual. Em um mundo repleto de tensão religiosa, ele pode emergir como um farol de esperança, trabalhando para consolidar várias facções religiosas, unindo divisões doutrinárias antigas e aparentemente curando divisões religiosas. Seu apelo poderia ser universal, falando para as crenças fundamentais de muitos grupos e prometendo uma comunidade religiosa global harmoniosa e pacífica. Ao observar o nosso mundo hoje, já podemos ver diferentes líderes religiosos tentando unir todas as religiões mundiais em uma só. Faça algumas pesquisas sobre esse tema e você verá que há líderes religiosos tentando unir as religiões mundiais em uma só. Decepção espiritual. A Bíblia adverte repetidamente sobre a decepção espiritual nos tempos do fim. A teoria do líder religioso enfatiza esse aspecto, sugerindo que o verdadeiro poder do Anticristo não está em sua sagacidade política ou poder militar, mas na sedução espiritual profunda. Todos os seres humanos são inerentemente projetados com um desejo de adoração, um traço dentro dos seres humanos que o Anticristo explorará. Através de sinais, maravilhas e milagres enganosos, ele pode confirmar na mente de muitas pessoas que ele é de fato uma figura divina, até mesmo o Messias esperado. De várias fés. 2 Tessalonicenses 2 versículo 9 diz: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Na Escritura, o termo prodígios de mentira não necessariamente significa que os eventos não são reais ou tangíveis. Em vez disso,
Eles são chamados de mentirosos porque têm o objetivo de enganar, desviar as pessoas da verdade de Deus e levá-las para as falsidades do Anticristo. Eles podem ser muito reais, muito impressionantes e muito enganosos. Ao examinarmos as Escrituras, encontramos paralelos intrigantes entre os magos da corte de Faraó e as futuras decepções do Anticristo. No livro de Êxodo, os magos, embora limitados, conseguiram replicar alguns dos milagres de Moisés e Arão por seus próprios meios. Da mesma forma, a profecia indica que o Anticristo, impulsionado pela influência satanista, executará sinais e maravilhas notáveis para enredar os corações e mentes de muitos ao redor do mundo. Agora, vamos comparar o Anticristo e as duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, fala das duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas testemunhas terão o poder de impedir a chuva, de transformar a água em sangue e de golpear a terra com pragas. Sua missão divina será evidente através desses sinais e estará em nítido contraste com o reinado do Anticristo. No entanto, os prodígios enganosos do Anticristo provavelmente coincidirão, se não excederem, a escala das duas testemunhas em termos de visibilidade e impacto. Assim como as duas testemunhas levam muitos ao arrependimento e à fé através de seus sinais dados por Deus, o Anticristo afastará muitos da verdade através de seus milagres enganosos. O mundo verá duas fontes profundas de poder durante esse período, uma de Deus, através de seus testemunhos, e outra de Satanás, manifestada no Anticristo. Agora, voltando à teoria do líder religioso. Ponto 3. A transição para a dominação global. Depois de estabelecer uma posição inabalável como o líder religioso mais proeminente do mundo, o Anticristo estenderá sua influência para as esferas políticas, econômicas e militares. Usando sua autoridade espiritual como base, ele garantirá o controle sobre nações, economias e exércitos. Isso não é apenas uma progressão de poder, mas um movimento calculado, uma transição do domínio espiritual para o domínio global absoluto. O mundo estará sob seu domínio, não apenas pela fé, mas na vida cotidiana. Quarto, a adoração universal. Talvez o aspecto mais perturbador desta teoria seja a adoração e a adoração globais que o Anticristo comandará. Isso não será apenas uma admiração por um líder que trouxe paz ou soluções, será uma adoração genuína, do tipo reservado apenas para Deus. Será adoração literal, tal adoração não será superficial, muitos acreditarão sinceramente que no Anticristo, seus desejos espirituais mais profundos são satisfeitos. Eles verão nele a solução para os problemas do mundo, uma figura que traz paz, unidade e realização espiritual. Sua capacidade de realizar sinais e maravilhas solidificará ainda mais sua posição como uma divindade aos olhos de muitos. Ele será um Deus para eles. Em conclusão, a teoria do líder religioso destaca a importância do discernimento e de um relacionamento pessoal profundo com Jesus Cristo. Em um mundo onde a decepção espiritual será tão prevalente e convincente, fundamentar-se nas Escrituras se torna primordial. A Bíblia não apenas fornece informações, mas oferece transformação e proteção contra as enganações abrangentes dos últimos dias. Como crentes, embora seja essencial estar ciente das várias teorias sobre o Anticristo, é ainda mais crucial testar os espíritos e estar enraizado na verdade da Palavra de Deus. Teoria número 5, em teoria do líder da Igreja Apóstata. Esta teoria sugere que o Anticristo poderia surgir de dentro da própria instituição que Cristo fundou, a Igreja Cristã. Segundo a teoria, essa pessoa representaria uma forma de cristianismo que se desviou muito das doutrinas fundamentais, levando assim muitos ao erro. O cerne dessa teoria é o aviso bíblico sobre apostasia, ou um grande afastamento nos últimos dias. O apóstolo Paulo,
escrevendo a Timóteo, adverte: o Espírito diz expressamente que em tempos posteriores alguns se afastarão fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4 versículo 1-2. Esse afastamento significativo da fé cristã autêntica, impulsionado por influências demoníacas. Influências é um indicador alarmante do potencial surgimento de um líder dentro da igreja que pode se encaixar no perfil do anticristo. Em nossa era digital contemporânea, o surgimento de ensinamentos, doutrinas e movimentos espirituais é sem precedentes. A internet fornece uma plataforma para vozes de todas as orientações teológicas, incluindo inúmeros autoproclamados profetas. Há tantos autoproclamados operadores de milagres, tantos autoproclamados bispos. Essa acessibilidade generalizada, embora seja uma ferramenta para o evangelismo e a discipulado, também expõe os crentes a um risco maior de decepção. À medida que os crentes navegam em sua jornada de fé online, o discernimento se torna crucial. Uma tendência alarmante em certos círculos da igreja hoje é a diluição da mensagem central do Evangelho. Algumas congregações, talvez numa tentativa de serem mais amigáveis aos buscadores ou culturalmente aceitáveis, diminuem ou até negligenciam o ensino sobre pecado, julgamento e a necessidade de arrependimento. A autoridade da Bíblia é questionada em algumas igrejas, com algumas optando por uma postura mais progressista que compromete verdades fundamentais em prol da inclusão. O espírito do anticristo em algumas igrejas é evidente. O aviso mais sério desta teoria é que algumas igrejas, em vez de serem guiadas pelo Espírito Santo, podem ser influenciadas por um espírito anticristo. Quando líderes abandonam a autêntica liderança do Espírito Santo, tornam-se suscetíveis a outras influências espirituais, potencialmente abrindo caminho para uma decepção em grande escala. O apelo ao discernimento e à fidelidade, embora a teoria do líder da igreja apóstata não esteja isenta de desafios, serve como um lembrete sério da necessidade de discernimento e compromisso inabalável com a verdade das Escrituras. Como corpo de Cristo, a igreja deve ser vigilante, protegendo-se contra qualquer forma de doutrina ou liderança que se desvie da mensagem central do Evangelho. As pessoas têm essa percepção estranha de que quando o anticristo chegar, ele terá que reformular o mundo e fazer uma mudança significativa na forma como o mundo opera. Mas isso não é o que acontecerá. Quando o anticristo chegar à cena mundial e assumir o centro do palco na sociedade, o mundo estará pronto e preparado para ele. Basta olhar para a tendência geral da sociedade, não é preciso ser um teólogo para ver que estes são os últimos dias dos quais Jesus falou.